pergunta é: em 2011 foi aprovado um artigo no novo Código de Posturas que bane eventos com música eletrônica ou ao vivo em locais como fazendas, sítios, etc. Tal feito, além de ser contra uma cláusula pétrea, vai contra a economia e contra a cultura da cidade. Como empresário no ramo de eventos, gostaria de saber se haverá algo específico para legislar e apoiar os eventos e shows universitários, onde quer que eles sejam realizados, pois atualmente vemos apenas descaso do setor. Todos os candidatos vão responder essa pergunta e se alguém quiser depois que eu repita a pergunta, né? Eu repetirei. Então, 2 minutos, a 1 minuto e 30 vou tocar a sineta e aos 2 minutos vou tocar insistentemente para parar de falar isso. Tá? Alexandre, pois não. Valendo. Bom, olha só, de show eu sou bom. Promovi show pra burro, né? Na exposição. Isso aí a gente fez muito. E a gente aprendeu lá que a promoção de evento artístico, ele tem que ter sim uma série de cuidados. Ele tem que ter um parâmetro de segurança, tem que ter um parâmetro de prevenção de riscos de saúde. Tem que ter prevenção nos aspectos sanitários, ele tem que ter respeito às questões ambientais, inclusive de emissão de ruídos. Ele tem que estar sujeito a regras, sim, regras rígidas que garantam a segurança das pessoas que se utilizam, que participam desse evento, que garantam a proteção, inclusive de menores, que garantam as condições ambientais, sanitárias adequadas para esse tipo de evento, e nós vamos exigir que isso seja cumprido sim. Agora, eu entendo que a regulamentação, ela não precisa ser proibitiva, ela tem que seguir a normatização, o processo de normatização, havendo todos os critérios de realização de um evento cumpridos, no que se refere à segurança, no que se refere à proteção menor, no que se refere às condições sanitárias e de emissão de som, não há por que não ser realizado. Existe apenas a necessidade, é necessária apenas a necessidade absoluta de cumprimento de regras. Mais 30 segundos, mas eu já concluí o raciocínio. Obrigado. Agora, para responder essa mesma questão, está sem microfone, eu já estou levando. O Marcelo Bellinati. Bom, primeiro, algumas considerações. Dizer, viu, Alexandre, que você como cantor é o melhor candidato a prefeito, viu? Melhor ficar como candidato que cantor não está dando certo. E segunda coisa, que eleito prefeito, nós vamos providenciar também para arrumar o ar-condicionado daqui, que não sei para vocês aí, mas está muito quente aqui em cima. Eu sou a favor de toda e qualquer produção cultural. Eu me lembro um congresso médico que eu fui em Vitória, no Espírito Santo, e não sei se alguém conhece lá, mas eles têm uma pedreira, e eles estavam fazendo uma festa rave. Eu nem sabia o que era festa rave, Dr. João. Sei que é o nosso candidato a vice, obrigado pela presença. Eu não sabia o que era festa rave e foi todo mundo do congresso nessa festa rave. Eu achei uma coisa fantástica, eram milhares de pessoas. Eu concordo com o Alexandre, eu acho que toda e qualquer proibição não faz parte do nosso dicionário, do meu dicionário. Eu penso que nós temos que ter regulamentação. Então, vai fazer uma festa? Claro, tem que se pensar na questão ambiental, tem que se pensar na poluição sonora, tem que se pensar no respeito aos vizinhos da onde a festa vai ser realizada, tem que se pensar na questão de saúde. Londrina, por exemplo, tem uma legislação da qual eu sou coautor. Festas acima de determinado número de participantes tem que ter uma ambulância, tem que ter o serviço médico, enfim. O que nós temos que estabelecer é que com os artistas, com as pessoas que promovem esses tipos de eventos, nós temos que colocar critérios claros que não inviabilizem a festa, que possa ser realizada a festa, mas que também respeite o direito dos demais cidadãos. Eu sou a favor, sim. O que nós precisamos é estabelecer critérios claros para a realização desses eventos.
Sheila. 2 minutos. Sim. Olha, eu acho que está correto o Código de Posturas, mas eu sugiro o seguinte, que quando da regulamentação da lei, que foi aprovada agora recente, se ainda não foi regulamentada, que haja a participação dos empresários do setor, da sociedade. Porque o que acontece muitas vezes é que, eu sou legislador também, e muitos aqui dos candidatos já foram, na hora de fazer, você faz a lei proibindo uma determinada situação, porque vem um problema, ou seja, reclamações e assim por diante, invariavelmente é isso, e aí você se esquece de regulamentar, mais ou menos o que o Alexandre falou, normatizar aquilo que foi, porque não precisa e não se deve proibir absolutamente isso, é uma estupidez, mas deve se regulamentar. Mas aí fica ao cargo, às vezes, de um secretário de uma determinada pasta para regulamentar. E aí é que as bobagens acontecem, porque ele tem uma concepção e acaba não ouvindo o legislador que fez, os legisladores que votaram, a própria sociedade. Precisa fazer isso. É um jogo de volta. Ele não vai mudar a lei, mas ele vai regulamentar a lei. Eu acho que isso traria a tranquilidade que nós estamos precisando e incentivaria muito mais as atividades culturais e econômicas. Tchau. Márcia Lopes. Nós estamos reiterando a implementação do Sistema Municipal de Cultura em Londrina, que siga a Política Nacional de Cultura, as suas diretrizes, as suas prioridades. E quem deve operar uma política pública é exatamente o seu órgão gestor, o Conselho Municipal, com um fundo regulamentado, com um sistema de cultura municipal. Então, qualquer mudança, seja no Código de Postura, qualquer mudança tem que obrigatoriamente passar por esse debate. O que o Conselho Municipal de Cultura pensa desta questão? De algo que tem uma mudança no Código de Postura, e será que o Legislativo ou o Executivo discutiu isso, respeitou a posição, a visão, a dinâmica da cidade? Quer dizer, nós temos uma cidade que tem uma história na cultura, que tem um costume, que tem a sua área urbana, a sua área rural. Então, acho que essa é uma questão fundamental até para que a gente coloque em prática essa ideia de que a cultura é transversal. Então, a Secretaria da Fazenda, de Planejamento, de Gestão Pública, de Cultura, tem que se apropriar daquilo que é a dinâmica própria da cultura. E ao invés de complicar a vida dos produtores, obviamente nós temos que facilitar, respeitar, dentro daquilo que é a medida, da convivência, do respeito às leis, às regras, mas a própria mudança na legislação tem que ser resultado de um debate político, da política. Que política de cultura nós queremos para a nossa cidade? Obrigada. Tomei o cuidado de perguntar para a nossa assessoria qual foi a nossa postura em relação à aprovação dessa lei. E nós tivemos a informação de que o prefeito não sancionou essa lei. Essa lei foi promulgada. Não sei se o vereador Marcelo Perinati se lembra exatamente, mas não foi de autoria do Executivo. E nós tínhamos ali algumas 5 questões que não concordávamos. Porém, com a minoria na Câmara Municipal, dificilmente você consegue, fazendo um veto, reverter essa situação. Aliás, perdemos inclusive o próprio Cine Augustus, O prefeito colocou dinheiro da prefeitura para evitar que pode acontecer de se transformar num estacionamento ou perder um patrimônio histórico da nossa cidade, que é o Cine Augustus, que poderia já ser mais um espaço cultural para a cidade, mas houve um lobby de alguns vereadores que impediram até que nós tivéssemos esse espaço voltado para a administração municipal. E, repetindo mais uma vez essa pergunta, eu discordo disso. Eu acredito que essas manifestações, desde que não atrapalhem a lei do silêncio e a vizinhança, e como eles estão à distância nesse caso, não iriam atrapalhar. E eu sou
contra. Podemos rever isso depois quando voltarmos à prefeitura, se Deus quiser. O candidato Valmor. Então, o Código de Postura que regulamenta a relação do cidadão com o poder municipal. O Código de Postura tem esse papel. Tem que analisar, chamar as pessoas para discussão, mas não dá para ficar só na visão do capital, como questão de mercado. Tem outros fatores que tem que ser colocado nesse debate. A questão ambiental, a questão da segurança, a questão da saúde. Como é que isso se dá? Eu lembro que saiu muitas peças nessa região do Limoeiro, do Ambiental, com grandes reclamações. Eu não participei dessa discussão do Código de Postura, embora em vários pontos a gente debateu também outras questões, mas ter esse olhar amplo, não simplesmente achar que qualquer evento, porque a iniciativa privada vai fazer, esse evento tem que ser feito de qualquer maneira. Eu defendo um Estado que regulamente, um Estado que tem um controle social, e aí o papel dos conselhos, todos eles têm que controlar e deliberar as ações. Então, é um debate, trazer de novo a discussão. Isso pode, se não foi assinado ainda, pode voltar para a Câmara. Mas existe uma tendência, o Código de Postura foi assinado ontem, né? E faltam alguns ainda lá, que parece que nada serve. Eu acho que tem que ter esse cuidado. Muitas pessoas participaram do Código de Postura, teve N reuniões, passou pela Câmara de Vereadores. Então eu acho que eu não quero pegar essa questão específica, mas muitas questões que foram muito bem aprovadas, e aí qualquer lobby, qualquer coisinha contra, desmancha tudo que foi. Não é assim. Não é assim. O Código de Postura, no geral, ele está muito bom, ele tem uma evolução do que era antes, ele moderniza a relação, democratiza a relação do cidadão com o Estado, do município. É isso que tem que ser feito. Essa questão é específica, merece o estudo, obviamente, mas tem outros elementos além da questão do capital do mercado. Obrigado.